A RFM põe os pontos nos is. Uma hora de conversa com as mais destacadas figuras da nossa região. A RFM põe os pontos nos is. Sei que vocês têm algumas ações de caridade com instituições da cidade. Ouvi falar em Gondar. O que é esta vossa, de alguma forma, parceria? Sim, nós temos um protocolo de parceria com a Associação Ajuda Animais em Gondar. Nós prestamos os serviços médicos aos animais que necessitam deles, animais que são recolhidos da rua e que depois têm como objetivo encontrar uma família de acolhimento, uma família adotante para esses animais. Nós temos na clínica um espaço dedicado, uma jaula que é dedicada só para animais que precisam de treinamento, que precisam de abrigo temporário até se encontrar essa família. E temos precisamente esse tipo de colaboração com eles em termos de serviços. E quem é que suporta, são vocês? Quem é que suporta a alimentação? Não. Então. Nós ajudamos, de uma certa maneira, com os preços, que não vamos divulgar, como é óbvio, foram acordados com eles, mas são preços superiores a descontos de 50%. Ok. E, portanto, é a nossa maneira de colaborar em esterilizações para facilitar a relação e pomos uma jaula disponibilizada para um animal que esteja debilitado e em tratamento e depois a pessoa, neste caso a Ana Teixeira, que é a Gondar, que é a professora, que começou com esta associação, isto é um bom caminho, tem angariado fundos de acordo com o apoio da comunidade, ou seja, centros de recolha dinheiro, já existe um ninho para ajudar e eu tenho achado muito interessante a adesão das pessoas. Amarante é uma cidade onde se vê, comparando com a experiência que tiveram no Porto, em Galixa ou até mesmo em Felgueiras, é uma cidade onde se vê muitos animais abandonados, ou não? Eu acho que sim. Mais do que nos outros sítios? Abandonados ou animais que nascem por si só? Acho que tem um número bastante grande de animais que vivem na rua. Claro que se compararmos com o Porto, é uma cidade muito maior, também será superior, mas acho que sim, acho que tem um número bastante elevado. E a solução, diga-me. Incrível que pareça, eles não estão em mau estado. Não estão. Ou seja, há pessoas a tratar, não é? Há pessoas a alimentar, se calhar não a alimentar da melhor forma, mas... Provavelmente a origem destes animais deriva também de uma falta de políticas de esterilização. Portanto, os animais podem até ser esterilizados e se não houver dono, nomeadamente os gatos, voltarem à rua, mas ao menos diminui a reprodução. E uma gata, durante o seu período de vida, pode dar origem a milhares de gatos. Porque depois cá mais filhos. Portanto, essa política que nós damos o apoio, mas deverá ser tomada pelas entidades públicas, Obviamente. nomeadamente pela Câmara Municipal e todo o apoio logístico que a Câmara tem, o veterinário da Câmara, entre outros. Nós vamos fazendo o que podemos e até onde podemos. Falamos aqui na questão da alimentação dos animais. Eu ainda sou do tempo de ter animais em casa e os meus avós, os meus pais os alimentavam com os restos da comida do dia a dia. Esta técnica não é boa, pois não? Não é uma alimentação correta, nutricionalmente falando. Eles devem comer ração específica, ração para cão, para gato, e é essa alimentação que eles devem fazer, sempre adequada ao tamanho do animal, à idade do animal, porque é o alimento mais correto e nutricionalmente mais adequado. E há diferenças, porque eu sei, porque já comprei ração a um preço, já depois comprei ração num supermercado, ou no hipermercado a outro preço. Há, obviamente, diferenças. É como quando compramos um carro. De uma marca XPTO para outra marca OPTX. Há diferenças ou conseguimos encontrar aí um meio termo? Claro.
existe o meio termo. E a maior diferença são rações que são feitas de subprodutos e outras que não são feitas de subprodutos. Nós conseguimos verificar isso nas etiquetas? Costumo dizer subprodutos, estamos a falar de farináceos, de ossos triturados, sem carne, de corantes que dão aquela cor aos croquetes e pensam que é de cenoura ou que é de verduras e são corantes. E depois há outras rações, que são as chamadas rações de gama premium, que são rações em que envolvem nutricionalmente, já têm carne, já são extremamente testadas, são indicadas para determinadas patologias. Agora, para mim, se todos os animais comessem uma ração normal, era outro. Já era um bom caminho, também não vamos incentivar as pessoas a fazer rações prévias. Agora, as pessoas acham que aquilo que nós chamamos os restos, se um animal fosse alimentado arroz, frango, carne de vitela, bem cozinhada diariamente todos os dias, estava muito bem. Nós não estamos contra isso. Não sei contra as gorduras, os ossos. Os ossos fazem bem, os ossos estão bem. Depende dos ossos. Se for um osso, falando assim, um osso grande, que não se tira, que é que eles possam roer, faz bem para os dentes, mas para isso também já existem sticks para isso. Se for um osso de coelho ou de galinha, vai dar problemas digestivos. Eles aparecem-nos na clínica com fecalomas, ou seja, com dificuldade em defecar, que tem que ser feito no enema, porque tem uma grande quantidade de fezes que não conseguem expelir devido aos ossos. Estava a falar disso porque eu tinha a tal gata que ela era agriadora e ela comia Royal Canin, passa publicidade, que vocês também devem lá ter no centro veterinário, mas que ficava mais cara a comida da gata do que eu comia. Muitas vezes. Pois, mas nós fomos a ver às vezes em determinados hobbies, gastamos mais dinheiro, não é? Sim. E tinha consciência de que lhe estava a dar melhor e que estava a alimentá-la. E se pudermos, então, porquê que não? Também temos que para um mercado em São Bernardo, ou um restaurante mal, os gastos de exploração são muito mais altos, porque eles comem muito mais, são cais de carne. Mas um gato, um saco de arraçado, dá barulhinhas. Portanto, é uma questão de fazer as contas ali e não ao saco. Portanto, as coisas aí já são vistas de outra maneira. Claro que sim. E às vezes vamos jantar fora e já dava para 3 ou 4 sacos de arraçado na minha. E isto faz toda a diferença depois na saúde do animal. Aumenta a longevidade do animal, sem dúvida. A qualidade do pelo é muito melhor. Diminui os distúrbios gastrointestinais. A frequência com que aparece na clínica como vómitos ou enfermeiros. Pronto, basicamente são estes. E quais é que são, por falar em problemas comuns, quais é que são as patologias mais comuns? Quais são os casos que vos aparecem mais frequentemente na clínica? Aparecem-nos com muita frequência problemas gastrointestinais. Animais que estão a vomitar, com diarreia, sem comer. Viram alguma coisa que não viam, é isso? Por exemplo, sim, é uma causa muito comum. As doenças infectocontagiosas, nomeadamente em animais que não estão vacinados nem desparasitados corretamente, animais que são mordidos, problemas de pele, são sempre os problemas mais comuns que nos aparecem no dia a dia. Há pouco o Pedro falava na questão da esterilização dos animais. Isto é um aspecto importante. É fundamental. A esterilização, nos casos em que os proprietários não pretendem, obviamente, cruzar o animal. Mas diga uma coisa, só é possível por intervenção cirúrgica ou já é possível fazer a esterilização do animal, por exemplo, com uma injeção ou algo assim? Perdoem-me a minha ignorância. Sim, é uma pergunta legítima. Há pílulas contraceptivas, exatamente, mas que têm muitos efeitos secundários nos animais, ao contrário, por exemplo, do que acontece nas mulheres. Está cientificamente provado que aumentam muito o risco de desenvolvimento de tumores mamários, infecções de útero e tumores a nível ovárico também. Portanto, nós desaconselhamos esse tipo de pílulas contraceptivas e aconselhamos sempre a castração, a esterilização. E essa sim, é uma técnica, tem que ser sob técnica cirúrgica. Tem que ser operadas, quer as cadelas, quer as gatas, é uma cirurgia onde são removidos os ovários e o útero e, portanto, o animal nunca mais vai ter cio e nunca mais vai poder engravidar. E nos gatos, sobretudo, acho que é uma grande coisa, porque a fase do cio das gatas é uma coisa. E o que acontece, desculpa, o que acontece é que as pessoas ao longo do tempo acabam por gastar mais dinheiro com as injeções do que se fizerem a esterilização.
de urgência. Portanto, a pílula temporariamente até satisfaz as necessidades do cliente, mas a longo prazo vai trazer problemas. Em relação à vacina da raiva, há aqui uma questão que é levantada sobretudo pelos caçadores, não é? O que é que há aqui de controverso nesta questão? Pedro ou Daniel? Podemos ser os dois. Aqui é um caso que até nos desperta um bocado o riso, não sarcástico, mas os caçadores, com todo o respeito, atenção, e gosto muito dos seus caçadores, prezamos muito do trabalho deles, tenho ideia, criou-se um mito urbano, rural, falando assim, que a vacina da raiva tira o cheiro, tira o faro aos cães de caça. Então, os caçadores, e não só, pedem-nos para colocar a vinheta e não vacinar o cão. Isto é um tema interessante de ser falado e muito importante, porque isso é um crime. Nós vacinamos, nós alegarmos que vacinamos um animal e depois não ter vacinado. Depois não ter vacinado. O que tem vindo a acontecer é que os caçadores reportam-nos que outros colegas fazem isso. Se o fazem ou não, eu quero acreditar que não, e acho que não, mas eles alegam que sim. Então tentam-nos persuadir a isso porque acham que o cão perde o cheiro. Mas então... Isto tem uma explicação. Os caçadores não sabem qual é a explicação. Ou se sabem, não querem saber. Criou-se um mito. Então é assim. Normalmente, quando vão para a caça, como há uma obrigatoriedade em vacinar para a raiva, para ter a licença na caça, deixam a vacina mesmo para 1 ou 2 dias antes do período da caça. Obviamente, quando inoculamos uma vacina, seja ela qual for, 2 dias antes em que o animal vai descansar um esforço físico muito mais elevado, essa vacina leva, numa fase inicial, a que o animal fica um bocadinho mais imunodeprimido, tal e qual, como um bebê. Como acontece connosco. Claro, então onde é que está o conceito? Vacinar para a raiva mais cedo, isso não acontece. E eles pensam que o problema está na vacina, mas não, o problema está em qualquer vacina que fosse. É uma consequência de uma vacina e não precisa da raiva. E o grave disto é que em Portugal nós não temos raiva, depois é-nos aliado a nós veterinários, mas já não há raiva, para que é que vamos vacinar? Não há raiva precisamente porque as políticas que estão a ser tomadas ao longo de 20 anos, ou seja, criámos uma ilha para não haver raiva, foram tomadas no sentido de haver campanhas de vacinação antirrábica e os cães serem vacinados. Então se agora começamos a vacinar novamente, depois não fiquem admirados por uma pessoa ser mordida por um cão e morrer num espaço de tempo muito reduzido porque a doença não tem cura. A partir do momento em que a pessoa é afetada por um cão, não tem retorno, não tem cura. Portanto, há que desmistificar esta ideia. As pessoas têm que acreditar nos profissionais de saúde veterinária, porque nós sabemos do que falamos, nós estamos para isso. E isso é desculpa do mau caçador, falando assim. Desculpa do mau caçador, porque a culpa não é da vacina da raiva. E o cão, definitivamente, está aprovado cientificamente que não perde o cheiro. Não perde o cheiro, mas é que isto não acontece só aqui. Isto acontece no Norte da Sul. Todos nós, os nossos colegas, falaram assim por isso. Entre outros, mas esta é mesmo importante porque é uma questão de saúde pública. O que eu alego, com todo o respeito, é que vacinamos os animais mais cedo e depois confirmem-se a nossa teoria é ou não. Vacinar logo em cima da altura da abertura da caça, o animal está um bocado debilitado, já não corre tanto, já não. Então acham que perde o cheiro. Pronto. Está explicado, e esta é uma questão muito importante. Estas e outras questões podem, obviamente, ser esclarecidas neste novo centro clínico centro veterinário de Amarante, a propriedade aqui dos meus agora amigos, doutores Pedro Soares e a doutora Daniela Moreira. Quero agradecer-vos o facto de terem estado connosco. Há mais algum tema que gostassem de abordar? Esta questão sobre os caçadores e os cães é pertinente e é muito interessante e gostava inclusive de vos convidar de uma forma regular participarem aqui na RFM com uma crónica sobre animais, este tipo de situações que nos são enfim, comuns no dia a dia e que muitas vezes acabamos por cometer erros que não devíamos ter cometido. Eu hoje, por exemplo, fiquei a saber que podia ter mantido aquele animal
do qual tanto gostava e não mantive porque tive receio de uma suposta doença. Eu tenho um e é de raça, depois de ter tido um São Bernardo e uma persa, uma gata persa, agora tenho um cão de raça RP. Que gosto muito, que é rafeiro português, é o animal mais inteligente que eu conheço, é mineiro e tem outros atributos. Mineiro porque passa a vida a escavacar e a fugir lá de casa. Quero agradecer-vos e deixar-vos aqui este convite e este desafio também para que, ou de uma forma regular, ou mensal, ou semanal, nos possam trazer algumas dicas, coisas curtas sobre esta questão do relacionamento com os nossos amigos, com os nossos animais. Muito obrigado. Tá? Muito obrigado. E não se esqueçam, se precisarem nos próximos tempos, seja de um serviço urgente, seja de uma outra situação, contem com eles, com uma equipa de profissionais aqui em Amarante, no Centro Veterinário de Amarante. Estão ali no edifício do Salto. Passa a publicidade como quem vai para o modelo. Até para a semana.